Olá a todos, meu nome é Marli Reis Santos, eu sou professora e atuo na educação básica brasileira, aqui chamada de Ensino Fundamental 2, que são os anos finais, do 6º ao 9º ano. E esse trabalho, ele é fruto da pesquisa do doutorado, concluído em outubro de 2020. O título desse trabalho é Exercício Docente, Construção de uma Imagem. Ele tem como objetivo analisar e compreender as representações da docência dos professores de língua portuguesa e matemática, que atuam nos anos finais do ensino fundamental da rede pública da região metropolitana da Baixada Santista. Essa região metropolitana, ela envolve 9 cidades, sendo elas Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. Essa região está situada no litoral do estado de São Paulo, Brasil. Fundamenta-se esse trabalho na teoria das representações sociais, trazendo aí como grande teórico Serge Moscovici, e no conceito de identidade de Debats. Ao emergir nesse universo reflexivo, nós entendemos que a construção identitária configura-se na quebra da invisibilidade, que por vezes recai sobre o docente, estabelecendo sua relação com o mundo externo e interno à docência, e produzindo, portanto, representações que envolvem a imagem que esses sujeitos têm e fazem da profissão docente. Bom, nessa perspectiva, portanto, nós inferimos que o olhar sobre a docência, ele aproxima e insere ao professor a realidade que ele vivencia. E, portanto, ao aproximar esse professor à sua realidade, né, ele estabelece uma ligação com as funções simbólicas, que permeiam, portanto, o imaginário. E aí desperta significados que direciona o agir, imóvel, causando impressão, né? Que impressão é essa? Marcas mesmo, né? Causa a esse docente marcas sobre a docência que ele exerce. Então, é como se existisse um caminho a ser seguido e esse docente segue esse caminho. Então, são marcas, são impressões dadas a docências a partir desse entendimento do que é a docência. O estudo, ele tem uma abordagem de pesquisa quali e qualitativa, né, quali e quantitativa, e esse trabalho que eu trago aqui é um trabalho a partir da análise de 157 questionários, né, que foram aplicados a 90 professores de língua portuguesa e 67 professores de matemática. Todos professores da rede pública da região metropolitana da Baixada Santista, tanto rede pública municipal quanto rede pública estadual. A seleção desses professores, ela recaiu porque eles lecionam disciplinas que estão na linha de frente das avaliações de larga escala no Brasil. Portanto, eles enfrentam desafios e pressões por resultados satisfatórios nessas avaliações, o que, de alguma forma, né, faz com que a relação que eles têm com a docência tenha um contorno diferenciado em relação aos demais professores de outras disciplinas. Depreendeu-se dessa análise feita, né, que os sujeitos da pesquisa, eles ancoram o sentido da docência em 2 dimensões. Uma dimensão que é a dimensão pessoal, e a outra dimensão, que é a dimensão profissional. Nessas 2 dimensões, nós fazemos algumas diferenciações, embora elas não sejam estanques, elas se complementam. Então, a dimensão pessoal, ela coloca acento na imagem que os professores têm da docência, de dentro para fora. Ou seja, a visão que esse professor tem da docência, né? Como se ele meio que se afastasse e olhasse a docência de dentro para fora, carregando esse seu sentido, né? Então, esse sentido de aprender como um processo contínuo e, em consequência, como uma ação que enriquece a profissão e promove mudanças sociais, ou seja, como ele observa
essa docência de dentro para fora. E na outra dimensão, nós temos a dimensão profissional, que é aquela dimensão onde o professor tem a imagem do exercício dessa docência, meio que se afasta, mas meio que também interage, ou seja, ele traz de fora para dentro essa imagem, essa concepção que ele tem da docência. E neste movimento, né, ele traz o pensamento envolvido na ação de ensinar, que se traduz, portanto, numa essencialidade, onde instiga a transformação de vida, ou seja, no momento que ele olha de dentro para fora, que ele pensa a docência como algo que enriquece a profissão e que promove mudanças sociais, e ele, ao olhar de fora para dentro, ele traduz isso numa essencialidade para o exercício dele, como sendo a docência um caminho de transformação de vidas. Essas duas dimensões, elas indicam que os professores vivenciam no dia a dia momentos que podem servir de sustentação para o sentido e significado que eles dão à docência e, portanto, desnudam uma consciência que eles têm sobre o magistério, né, no sentido de que magistério que exerce, como eles devem exercer esse magistério e por que eles exercem esse magistério, né? Então, essas dimensões, tanto a pessoal e a profissional, elas não se dão no vazio, nem tampouco estão separadas ou estanques, né? Elas estão envoltas, elas se articulam, né? E elas se articulam não só nessa relação pessoal desses professores com a docência, mas também no fato de que elas são articuladas à apreensão da realidade que eles vivenciam, né? E que são, portanto, resultados de enfrentamentos e de tomadas de decisões e atitudes frente a essa relação do que é a docência e do como devem exercer a docência. As dimensões apontadas, elas, após toda a análise que nós fizemos, elas se desdobram em 7 unidades de sentido. Nessas 7 unidades de sentido, nós pensamos que trazemos para vocês aqui que elas se mapeiam, né? Como é que a gente mapeia isso? Não é que a gente olha essa docência, né? Que eles estão trazendo para nós, né? Então, a docência que chega até nós por meio desses professores é uma docência idealizada, é uma docência como instrumento de transformação, é uma docência permeada na questão vocacional e também uma docência desvalorizada. Então, olha-se para isso, né? Mas, quando ele olha para tudo isso e ele pensa no seu exercício, em como exercer esse exercício, né, essa profissão, ele olha para essa questão da docência e aí ele se traduz em quê? Em vivências significativas, em dilemas, em transformação, em afetividade, para que a partir disso, né, isso possa ser o que de fato eles entendem, né, como em relação à docência. E aí a gente traz o seguinte, que esses dados empíricos, eles demonstram que os professores sujeitos, portanto, dessa pesquisa, representam e conferem um status à docência. Mas que status é esse, né? É um status de missionária, é um status de redentora, de transformadora de indivíduos e de sociedade, tudo isso muito bem amarrado, né? Muito bem compreendido, no sentido de que é por meio da docência e do exercício dessa profissão que nós vamos dar conta de fazer com que mais e mais pessoas se transformem em cidadãos críticos, cidadãos que possam reverter e modificar a sociedade em que vivemos. Então, é esse o pensamento que esses professores têm em relação à docência que eles vivenciam, né? Então, a partir dessas concepções, a gente entende que os professores, né, pensam a docência como uma essencialidade, como caminho para que nós possamos ser cidadãos, tá? Então, nesse sentido, eles compreendem que essas representações, né, desses professores, a gente compreende que há aí um desvelar. E que desvelar é esse? É desvelar de uma docência comprometida com a aprendizagem, envolvida com o aluno, não só nesse comprometimento, mas por meio da questão afetiva,
e que se transveste, de um lado, né, de um personagem para denunciar a desvalorização, e o personagem que eu trago aqui é o personagem do professor Raimundo, que é um personagem criado por um grande humorista brasileiro chamado Chico Anísio, e que aponta para dizer para nós, para todos, né, que o professor é aquele que sofre, né, mas que compreende o aluno, que ganha pouco, né, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, é um grande guerreiro porque ele anuncia lutas pela profissão, e ao anunciar essa luta pela profissão, ele se torna essencial. Então, a docência, o professor que exerce essa docência é um guerreiro, tá? E nessa relação de saber e fazer, propaga-se um caminho para a transformação do aluno em cidadão. E aí grava na docência, como eu já havia dito anteriormente, um sentido de essencialidade, o sentido de que é por meio da docência que o homem consegue evoluir, consegue se descobrir e consegue se movimentar neste mundo em que vivemos de uma forma crítica e capaz de transformá-lo em uma coisa melhor. Muito obrigada pela atenção de todos.